Tem até várias leis bizarras que surgem aqui no Brasil. Tinha uma lei, não sei se ainda existe aqui em BH, que não pode colocar mais sal de comida na mesa de um restaurante, porque isso faz mal. Só que a partir do momento que que na minha visão, era meio que a ideia de você educar a população, para a população conseguir ter o senso crítico de, beleza, se eu ficar comendo sal aqui na batata o dia inteiro, eu vou ter problema de saúde. Sim. Se você educa a população de que, beleza, historicamente esse modelo funcionou melhor do que esse modelo não deu certo, talvez as pessoas votariam mais conscientemente. Exato. Só que você falou que o exemplo da Alemanha, as pessoas, mesmo sendo muito educadas, elas escolheram ir para um lado que não necessariamente fosse o melhor. E aí a pergunta seria... Nesse exemplo que você falou, que a pessoa tem que, de fato, sofrer para aprender com a própria dor, ao invés de aprender com a dor dos nossos vizinhos, a gente teria que, de fato, vivenciar tudo aquilo que a gente está escolhendo viver para aí sim querer um caminho melhor? O Bismarck, ele falava que existe esse tipo de gente que é a gente mais esperta, né? São as pessoas mais espertas. São aquelas que aprendem com o sofrimento dos outros. Opa, olhando, aquele cara tá dando uma cabeçada na parede, eu é que não vou enfiar minha cabeça na parede daquele jeito, então eu não vou fazer o que ele fazia. Isso é Aristóteles, cara. Aristóteles falava da importância de olharmos para os homens experimentados. Então, aqueles que tiveram uma vida próspera e aqueles que não tiveram uma vida próspera, onde eles erraram, onde acertaram. Então, não necessariamente temos que passar por isso. O povo alemão era um povo muito instruído. Mas ele talvez não fosse instruído naquilo que era mais importante naquele momento, que era de reconhecimento de uma humanidade num sentido mais amplo. Mas eles aprenderam à custa de uma dor que eles vão ter que carregar para o resto da história deles. A dor de quem eles mataram, certamente, mas a dor deles também, de se olharem no espelho. Olha, até muito recentemente, vocês são jovens, talvez não se lembrem, até muito recentemente a Alemanha... Os caras não tinham manifestação patriótica em praça pública por qualquer motivo. Jogo de futebol, data comemorativa, eles eram super recatados em relação a isso. Porque sempre trazia uma ideia muito ruim daquela propaganda alemã, nazista, que os caras realmente eles queriam se descolar daquilo. Muito recentemente eles se sentiram à vontade para ir comemorar uma Copa do Mundo na praça pública com bandeira da Alemanha. Isso foi um trauma para o povo alemão. Então, esse é um processo de aprendizagem. Então, não é só muita escola. Depende também de uma série de outros fatores que vão amadurecendo uma certa visão de mundo. Nós temos um elemento adicional pior. A nossa escola é uma desgraça. Exato. Então, não só nós temos dificuldades em aprender com as nossas experiências, mas nós temos ainda uma dificuldade elementar que deriva de processos escolares. Por exemplo, hoje vocês podem colocar na minha conta, 70% da população brasileira é analfabeta/analfabeta funcional. 30% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. O cara tá na universidade, tá cursando, sei lá, engenharia, direito, não sei o que dele. Mas ele lê, aí fala assim, você entendeu? Não entendi. Como é que um país se constrói dessa maneira? Não tem como. É muito mais fácil você dar uma bolsa, dar um programa para a pessoa entrar na faculdade do que você melhorar o ensino básico para ela conseguir, de fato, ter o conhecimento para passar na prova. Só que se ela não consegue, é melhor dar lá uma bolsa para ela. Eu fiz campanha para federal agora, uma experiência que eu espero não repetir, mas não é porque você ficou com ranço. Não é nada. É porque, de repente, você se percebe no processo e fala, bom, não é muito a minha praia. Mas é muito impressionante ver o grau de ignorância média dessa população. Isso porque tá dentro da faculdade. Não. Fora é pior ainda. Moçada, é bizarro, num grau que vocês não têm ideia. Às vezes eu olhava pra Bárbara, às vezes eu olhava pro Paulo, que era um amigo que estava trabalhando comigo, e falava, cara, é isso mesmo? É isso? Eu tenho que trabalhar para conseguir o voto desse QI bacia de plástico, desse tamanho? Quer dizer, são pessoas que eu nem respeito. Então, você tem que ir lá, eu tenho que abraçar esse filho catarrento, comer pastel na praça e falar que são pessoas maravilhosas quando você não consegue nem chegar perto de um intelecto prejudicado daquele. Então, é muito difícil.